Olá, seja bem-vindo ao canal Ore Primeiro. Não tome nenhuma decisão sem antes falar com Deus. Hoje nós falaremos sobre preguiça, procrastinação, algo que assola a vida de muitas pessoas e as impedem de viver o melhor de Deus, de evoluírem na vida, de conquistarem coisas grandes, porque não saem do lugar. Bem, segundo o dicionário, a preguiça pode significar desde a falta de disposição para realizar determinada tarefa até uma espécie de aversão pelo trabalho. Além disso, a preguiça está ligada à lentidão ou moleza e muitas vezes à negligência na realização de atividades. E uma consequência gravíssima da preguiça é a procrastinação, que é basicamente um filho da preguiça. Procrastinar é simplesmente o ato de adiar o cumprimento de uma tarefa que deve muito ser realizada. Você sabe o que deve fazer e não é capaz de fazer. É como se houvesse uma lacuna entre a sua intenção e a ação. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 6, versos 6 ao 11, assim, olha: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Esse texto, além de um grande conselho, é um tapa na nossa cara. Muitas vezes nós nos prendemos a desculpas, mas Deus, na sua infinita grandeza e sabedoria, nos deu a natureza. E a natureza ao nosso redor é uma grande escola, só não aprende quem não quer. O rei Salomão, nesse momento, ele está usando a formiga, que é um exemplo de organização, planejamento, trabalho em equipe e, sim, esforço. Quando olhamos a formiga, aprendemos que ela pode levantar dezenas e dezenas de vezes o próprio peso. Nós vemos o trabalho coordenado que ela faz, a luta pela sobrevivência, o instinto para permanecer vivo e perpetuar sua espécie. Que conselho poderoso o rei Salomão nos deu nesse texto, não é verdade? E eu quero aqui agora elencar 7 passos para você vencer a preguiça e a procrastinação na sua vida. O primeiro dele é: comece o dia fazendo a tarefa mais difícil. Você sabe o que você tem que fazer naquele dia. Pega o que é mais difícil e já realize. Cumpra imediatamente, porque quando você começa o dia realizando uma tarefa muito difícil, o seu cérebro vai receber uma sensação de satisfação e você vai ter energia para resolver e concluir as demais atividades e responsabilidades. A segunda é: resolva possíveis situações de emergência. O que significa isso? Tem aquela história de apagar o incêndio, né? Então, quando há um incêndio, aquilo é prioridade. Então, apague logo os incêndios ao seu redor para que você tenha energia para então resolver as suas outras atribuições, responsabilidades. A terceira dica é: divida a tarefa em pequenas metas. Quando a gente olha uma missão muito grande, aquilo pode nos causar preguiça de começar. Então, se você pegar aquela missão grande e dividir em pequenas metas, à medida que você for cumprindo essas pequenas metas, você vai gerando no seu coração e no seu cérebro energia para continuar. Então, quando você conclui uma pequena meta, você recebe aquela sensação de vitória e isso te faz continuar sem ser preso pela preguiça e procrastinação. A quarta dica é: crie recompensas para você. Ou seja, pense assim: não, quando eu terminar de cumprir isso que eu preciso, eu vou parar tudo e vou tomar um suco que eu gosto. Eu vou comer uma fruta que eu gosto, vou comer um doce que eu gosto. Se recompense por aquilo. Então seu cérebro vai te ajudar a vencer essa zona de conforto que te aprisiona. Então estabeleça algumas recompensas. É claro que nada muito extravagante, porque senão você vai perder o foco da sua responsabilidade
exclusivamente pensando numa recompensa, e aí você não vai conseguir entender o processo de evolução e crescimento como uma pessoa responsável que venceu a preguiça. A quinta, se acostume com o desconforto. Quando a gente entende que precisamos fazer alguma coisa, aquilo não é bom, aquilo não é confortável. Se depender do nosso cérebro, ele vai querer que a gente fique num sofá o dia inteiro assistindo televisão. Mas superar o desconforto te fará ir muito mais longe. Sexta dica, avalie e revise a sua agenda diariamente. O que acontece? Tem pessoas que não olham a sua agenda e as suas tarefas vão acumulando. E quando ele se dá conta, ele tem um mundo de coisas para resolver e não avança por causa que não sabe nem por onde começar. Então, se você tiver um cronograma e revisitar a sua agenda diariamente, você vai saber aonde você parou e o que você tem que fazer. E isso vai minimizar consideravelmente o seu esforço. E a última é, mude de ambiente. Se você está num ambiente desorganizado, organize esse ambiente. Se você está num ambiente com pessoas que também são desorganizadas, não ande com elas, seja uma pessoa diferente. Então mude a sua rotina, mude a sua maneira de lidar com as coisas. Busque a mudança. Essas são as 7. E óbvio, a 8ª, que é a plus, que eu deixei por último aqui, é apresente ao Senhor as suas dificuldades. Seja humilde diante de Deus, ore, leia a Bíblia, peça para que Ele te dê energia. E é isso que nós vamos fazer agora, juntos, unidos, porque é momento de oração. Senhor Jesus, amado Deus e Pai, aqui na Tua presença queremos te agradecer por cada vida que está conosco orando nesse momento, por cada vida que entende a necessidade de vencer a preguiça, porque o Senhor tem terras para que a gente conquiste, o Senhor tem reinos para que a gente conquiste, o Senhor tem grandes vitórias, mas só tem vitória quem está na luta, só tem conquista quem está na guerra, só tem resultado quem está em ação. E muitas vezes o diabo, ele não se levanta contra nós para que nós tenhamos guerras, mas ele se levanta contra nós nos dando um ambiente de preguiça, de mornidão, um ambiente de parado, sem nada. E aí a gente acaba entrando nessa ação maligna do conforto excessivo. E a Tua palavra diz que o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Nós estamos em ação, o Senhor está voltando, o Senhor está vindo para buscar a Tua igreja, e é tempo de ação, é tempo de nos movimentarmos, é tempo de agir. Então, meu Deus, em nome de Jesus, arranca de nós toda preguiça, para que esse homem cresça, para que esse homem estude, para que essa mulher seja aprovada nessa prova, para que ele conquiste riqueza, para que a sua família seja restaurada. Meu Deus, o preguiçoso não conquista nada, o preguiçoso fica só de longe olhando e muitas vezes reclamando, falando mal, mas que esse não seja o estado desse homem, dessa mulher, desse senhor, desse jovem, de cada vida que comigo ora agora, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa derramar a Tua rica bênção de energia, de vigor para fazer a Tua vontade, para cumprir o Teu propósito. O Senhor nos chamou, Senhor, nos chamou para sermos vencedores, nos chamou para sermos agentes de ação, agentes de transformação. Então, no nome de Jesus, que possamos tomar a lição que o profeta Salomão nos deu através do ensinamento com as formigas, e que nós sejamos instrumentos do Senhor, exemplo, assim como aquela formiga foi para a lição, exemplo, que nós sejamos para a nossa família, para a nossa vizinhança, para os nossos amigos, o exemplo, a referência de sucesso através de uma vida ativa, através de bons frutos, através de uma vida cheia de ação e de bons testemunhos. É o que eu te peço, meu Deus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Meu amigo, se você chegou até aqui, querida, jovem, seja muito bem-vindo ao canal Ore Primeiro, que Deus te abençoe muito, tá certo? Deixa o seu like, compartilha essa reflexão e essa oração com seus amigos, com seus familiares. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao coração deles, assim como falou com o meu enquanto eu desenvolvia essa ministração, e assim como eu tenho certeza que falou ao seu coração. Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.